Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a reforma protestante. Vamos entender primeiro o nosso título. Reforma. Reforma é o ato ou efeito de reformar. Protestante. O termo protestante ele é derivado do latim protestare, que significa declaração pública ou protesto. O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo, ou seja, é ele que vai dar um leque para essa grande abertura que nós temos hoje de várias religiões. Vem comigo estudar a reforma protestante. Bom, vamos entender um dos fatores que impulsionaram o movimento da reforma. Nós temos aí a simonia. O que é a simonia? É a venda de relíquias sagradas. O que eram relíquias sagradas? Santinhos, castiçais, e os cargos eclesiásticos, aqueles cargos de bispo, cargos de padre, né? E também o grande acúmulo de riquezas pessoais. Outros fatores também que impulsionaram a reforma protestante foi o renascimento comercial, que nós já vimos em outras aulas, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, e as grandes navegações, e sem contar também com a invenção da imprensa. Outro fator importante também que vai dar impulso à reforma protestante foi a cobrança das indulgências. Mediante certo pagamento, os fiéis poderiam pagar os seus pecados e comprar a salvação. A reforma luterana ela foi iniciada na Alemanha pelo monge Agostinho Martinho Lutero, principal líder da reforma protestante. Tudo começou quando, para propiciar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X ordenou a venda de indulgências. Em 1517, o monge Martinho Lutero ele vai se recusar a apoiar a absolvição dos pecados mediante pagamento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fixar na igreja de Wittenberg 95 teses. O que é isso? Um documento que condenava as práticas e doutrinas da Igreja Católica. Dentre essas 95 teses, a de número 21, ele diz o seguinte: erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e que está salvo. Com o apoio das classes ricas, Lutero então conseguiu divulgar sua doutrina religiosa no norte da Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. Lutero foi excomungado pelo Papa em 1521. Então aqui nós temos alguns princípios da Igreja Luterana, ou seja, aquilo que tanto Martinho Lutero lutou. Ele dizia o seguinte, que a salvação se alcança unicamente pela fé. A Bíblia era a única fonte de fé. Só existem dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E a recusa à autoridade do Papa, do culto aos santos, da Virgem e do celibato. Então ele se recusava a adorar as imagens, ok? Esse conflito da reforma protestante ele só foi encerrado no século XVI, em 1555. A partir desse momento, os príncipes, ou seja, os seus líderes dos seus países, poderiam escolher a religião em seus domínios. Bom, pessoal, além de Lutero, outros movimentos de contestação vão surgir para desafiar o poder da Igreja Católica. Entre eles, nós temos o calvinismo na Suíça, por João Calvino, e o anglicanismo na Inglaterra, por Henrique VIII. Mas esses daí nós vamos ver na próxima aula. Por hoje é só. Bons estudos e façam as atividades.